Está no ar o programa Novo Tempo. Muita mensagem, informação e conteúdo voltado para a sua saúde, felicidade da sua família e relacionamento com Deus. Seja bem-vindo ao Novo Tempo. Fique com a gente. Alô, amigos, ouvintes do programa Novo Tempo. Estamos transmitindo diretamente dos estúdios da Rádio Paraíso FM 101.1, com a grande alegria e satisfação de contar com sua honrosa audiência. Queridos amigos, é mais um sábado em que temos o prazer de trazer para você, para o seu lar, as mensagens da Palavra de Deus. É sempre bom contar com você. Deus, com certeza, está nesse momento, por meio do seu Santo Espírito, trabalhando no coração de cada um de nós. E, prezados amigos, quando Deus trabalha em nosso coração, temos a certeza de que teremos paz, esperança, segurança e certeza do cumprimento de suas promessas maravilhosas para todos nós. Queremos deixar o nosso abraço e queremos também agradecer aqui a participação do nosso querido irmão e amigo, nosso querido irmão e amigo Cristiano Macedo, e o nosso condutor-chefe da mesa de som aqui, o Ademir. Que Deus o abençoe, meu irmão Ademir, por nos ajudar tanto nesse trabalho. Vamos então passar a palavra para o irmão Christian, para que ele cumprimente a todos. Olá, amigos e amados ouvintes da Rádio Paraíso FM 101,1. Amados ouvintes do nosso programa, sabático, que é reprisado aí semanalmente, o programa Novo Tempo. Estamos realmente muito felizes em estarmos juntos mais uma vez, em mais uma manhã, para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E quero saudar todos os nossos queridos ouvintes com a paz do Senhor Jesus Cristo, que essa paz possa reinar no seu coração, no coração de sua família, amado ouvinte, e que Deus o abençoe ao longo desse dia e de um modo especial na compreensão do estudo que teremos nessa manhã. Que Deus fale poderosamente ao seu coração, onde quer que você esteja, em casa, no trânsito, na rua, no comércio. Que Deus abençoe sua vida e lhe dê o entendimento e o discernimento correto para compreender a vontade de Deus para sua vida ao longo desse dia. Quero também aqui agradecer a presença do nosso amigo, professor Arnaldo. Nós vamos fazer esse bate-papo aqui legal sobre a Palavra de Deus, a temática maravilhosa que teremos hoje. E um abração também aqui ao nosso querido amigo Ademir, nosso querido amigo Ademir, que sempre está conosco aqui desde quando iniciamos esse programa. Deus abençoe você também, meu querido amigo, e sua família. Vamos fazer uma oração, professor? Com certeza. Para a gente dar sequência aos nossos estudos. Querido Deus e amado Pai, é com muita alegria, com muita honra, com muito privilégio que nós entramos diante de Tua Santa Presença, felizes por podermos ter esse contato direto com o Senhor através da oração. Queremos Te agradecer, Senhor, pelo dom da vida, queremos Te agradecer pela existência, queremos agradecer por Tua existência, por Tua soberania, por sabermos que estamos em Tuas mãos, por sabermos que o Senhor conduz todas as coisas da melhor forma possível. E queremos, ó Deus bendito, colocar nossas vidas, a vida de todos os nossos queridos e amados ouvintes, de cada família representada, que o Senhor possa cobrir a todos com ricas bênçãos, mas acima de tudo com a bênção da salvação. Que o Senhor nos dê a direção do Teu Espírito para as nossas atividades ao longo desse dia, de um modo especial na condução desse programa, e que o Senhor abençoe cada ouvinte para que eles tenham discernimento
do teu Espírito, para compreender a tua vontade, o teu desejo para a vida de cada um deles. Salvai-nos para o teu reino, Senhor, e abençoe o programa desse dia. É o que te pedimos, com perdão de nossos pecados, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Estamos de volta com a programação Novo Tempo. Queridos amigos, hoje nós queremos, antes de iniciar o nosso tema, que é maravilhoso, como todos os temas que a palavra de Deus nos oferece. Mas antes eu quero dar uma notícia aqui muito interessante. Na verdade é uma notícia e um convite para você. Alô, todos que querem ouvir música de primeira qualidade, ao vivo, com grupos especiais, que deixarão na sua vida e no seu coração uma mensagem de fé e esperança. Esse convite é para um recital de músicas bíblicas, músicas evangélicas, que tem como título O Perdão que Salva. É o tema desse recital, que acontecerá dia 24/3, amanhã, viu, Cristian? Dia 24/3, domingo, amanhã, na Praça do Recanto 1, às 18 horas. Aos nossos amigos aí que estão na escuta aí do Recanto 1, em torno aí da igreja, da próxima igreja do Alto da Brasília, né, que estão organizando esse recital. Bairro Recanto 1, a rua Elísia Moura de Jesus, número 185, em frente à Torre da TIM, próximo à Grendene 6. Não tem como você errar, tá? Em frente ali à Grendene 6, próximo da Torre da TIM, a operadora TIM, você vai na praça ouvir esses acordes maravilhosos que serão trazidos pelo coral Filhos de Israel, do Alto da Brasília, grupo Seguros em Cristo da Coab 2 e a banda G7 da Igreja Adventista Templo Central. Então, meus amigos, o Perdão que Salva, dia 24/3, recital. Todos estão convidados amanhã, domingo, às 18 horas. Não perca. É para você e toda a sua família. Mas, amigos, vamos então trabalhar no nosso tema de hoje. Nós estamos trazendo uma série de estudos sobre as crenças fundamentais da Bíblia Sagrada. São aquelas crenças que são compartilhadas por muitas igrejas e algumas outras crenças que são sui generis, ou seja, específicas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, meus caros amigos, nós já estudamos as crenças sobre Deus, a doutrina Deus, que engloba as seguintes crenças: Escrituras Sagradas, Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse sistema de crenças é que nós temos aí englobando a doutrina chamada doutrina Deus, que é compartilhada por praticamente todas as igrejas cristãs. Temos também a doutrina da criação, a crença da criação, que pertence a um outro sistema que chama-se a doutrina do homem. Então nós tínhamos a doutrina de Deus, que já foi estudado aqui conosco, pelo irmão Lindomar, que hoje está pregando na Igreja Central, pelo irmão Cristian e por mim, que estou aqui hoje fazendo às vezes de âncora do programa. Então nós temos a doutrina do homem, que foi a criação. Semana passada vocês ouviram essa crença explicada pelo irmão Lindomar, e hoje estamos aqui juntamente com o irmão Cristian para falar sobre a crença da natureza do homem. São essas duas crenças que formam a doutrina do homem. Posteriormente nós vamos falar sobre a doutrina da salvação, que envolve cerca de 4 crenças, a doutrina da igreja, que envolve cerca de 7 crenças, a doutrina da vida cristã, são 5 crenças, e a doutrina dos últimos eventos, ou a doutrina escatológica, doutrina do tempo do fim, que envolve
há algumas crenças também. Muito bem, meus amados. Então, irmão Christian, vamos falar um pouquinho sobre a natureza do homem. O que a Bíblia diz? Já vimos na semana passada como que Deus criou todas as coisas. E agora nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre a natureza do homem. Ok? Você quer falar alguma coisa assim para dar uma introdução? Muito bem, professor Arnaldo. Essa é uma temática que percorre todas as escrituras sagradas, né? Do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos estar abordando essa temática da natureza do homem, né? Nós não podemos falar no ser humano, né, sem abordar justamente a questão da natureza do ser humano. E semana passada o professor Lindomar esteve aqui abordando a doutrina da criação, né, onde a crença da criação, onde ele mostrou aqui através das escrituras sagradas que Deus é o originador de todas as coisas. Deus deu origem a tudo. Deus deu origem ao ser humano, né? Então, não foi uma amebazinha que... Não foi uma ameba. Num caldo primordial começou a se desenvolver. Isso. E aqui estamos nós, né? A partir verdade. Nós não viemos a existência por acaso, né, professor Arnaldo? Nós viemos através de um planejamento, né? Um planejamento divino. Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas, Deus criou todas as coisas, consequentemente está no controle de todas as coisas. Ainda que pareça que às vezes estamos num caos, né? E vamos entender também o porquê desse caos, hoje abordando nessa temática. Mas acima de tudo nós acreditamos que Deus está no controle de todas as coisas. E é tão bom, é muito bom saber que Deus é o Criador e que consequentemente existe um ser superior que está no controle de todas as coisas, que nós não vimos por acaso e que, embora enfrentemos tantos problemas na vida, causados às vezes por nós mesmos e por conta da natureza que nós temos, é muito bom saber que Deus, Ele tem um plano, tem um projeto maravilhoso para curar todas as enfermidades do ser humano. E, acima de tudo, Deus tem um plano para salvar a todos nós. E é isso que nós vamos abordar aqui no decorrer do estudo de hoje. Mas nós não podemos iniciar essa temática, né, professor Arnaldo, sem mostrar que Deus criou o homem, né? E qual o embasamento que nós temos para isso? A nossa fonte autoritativa de conhecimento, de regra de fé, de prática, de conduta, é as Escrituras Sagradas. E as Escrituras Sagradas, ela é bem coerente, ela é bem assertiva quando ela diz que Deus é o Criador do ser humano. Deus não criou apenas todo o universo, Deus não criou apenas todas as coisas. Deus criou o ser humano, isso é muito importante. Tá certo, queridos? E Deus criou o ser humano de uma forma diferenciada de todas as demais criações que Ele fez. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, nós temos a palavra de Deus dizendo assim, bem clara pra gente. Tá? Na verdade é Deus dizendo. Deus disse assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então o texto aqui é muito claro, né, professor Arnaldo? É muito claro que Deus criou o homem, Deus criou Adão, Deus criou Eva, os nossos primeiros pais, tá certo? Através desse casal, toda a raça humana descende, tá bom, queridos? E a Bíblia afirma com bastante clareza que Deus não apenas criou o ser humano, mas a Bíblia diz que Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Então Deus criou todas as coisas.
Deus criou tudo através de sua palavra, né, professor Arnaldo? Deus dizia isso e isso acontecia. Aparecia o sol e o sol apareceu. Aparecia a lua, apareça a lua e a lua aparecia. Apareça os astros apareciam. Apareça a terra e a terra apareceu. Apareça águas sobre os mares, sobre a terra, os mares, os rios, as árvores frutíferas, os animais terrestres, mamíferos, marítimos. Deus foi dizendo e as coisas aconteciam. Mas quando chegou no ser humano, Deus o fez de uma forma diferenciada. É verdade que Deus cria o ser humano a partir de matéria pré-existente. Tá certo? Deus cria o ser humano a partir de matéria pré-existente. A Bíblia diz que Deus, nós vamos ver mais para frente isso claramente, Deus criou o ser humano a partir do pó da terra. Soprou nele nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a existir. Mas Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Então Deus colocou uma digital no ser humano, diferenciada de todas as demais criaturas. Que o ser humano ele tem a imagem, foi criado a imagem e a semelhança de Deus. E é importante dizer ainda, professor Arnaldo, que Deus não criou o ser humano a partir de outras vidas. Então o ser humano não provém a partir de outra espécie de vida, ou espécie de vida inferior. Tá certo, queridos? É muito importante deixar claro. A evolução diz que o ser humano vem através de outras espécies de vida inferiores, que através de um processo evolutivo deu origem ao ser humano. Não. A Bíblia diz que Deus sim criou o ser humano, e Deus criou o ser humano a partir de uma matéria pré-existente, mas não uma matéria viva. Deus criou o ser humano a partir do pó da terra, e a sua imagem e sua semelhança. Com certeza. Nós entendemos que pelas Escrituras Sagradas, e aceitamos pela fé, que Deus fez exatamente assim. Ele usou a matéria pré-existente, que as Escrituras chamam pó da terra, que é composto de átomos, formou o homem e a mulher de uma maneira maravilhosa, extraordinária, com todas as suas funções prontas para receber de Deus o fôlego da vida. Então, o homem foi criado já pronto em si. Deus criou o homem já completo, já com todas as funções ainda não ativas, mas pronto para vir à vida e cumprir a sua função aqui nesta terra. E ele disse que, além da criação, ele trouxe uma outra coisa. Ele abençoou o homem. E Deus os abençoou, verso 28, e diz: sede fecundo e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Além da vida, Deus deu ao homem bênçãos. Permitiu que o homem se multiplicasse, tivesse filhos. Essa é uma capacidade criativa que somente Deus permitiu que os seres vivos criados por ele tivessem. E, além disso, ele acrescentou uma outra bênção, que foi o domínio. Dominar sobre os peixes do mar, as aves dos céus, todo animal que rasteja sobre a terra. Eu comentando essa semana, na quarta-feira, lá na igreja da Coabrima, sobre esse mesmo tema, como o homem, depois que o homem desobedeceu a Deus, como ele perdeu isso completamente. Hoje a gente corre com medo dos animais, a gente vê uma barata e fica apavorado, né? Então, como o homem perdeu o domínio completo sobre a natureza e sobre si mesmo, principalmente, né? Mas vamos continuar então o nosso estudo, falando um pouco sobre a exaltada posição do homem. O irmão já deu um toquezinho aí. Deus não nos criou através de um processo evolutivo, como a ciência procura incutir em nossa mente. Nosso objetivo aqui não é fazer um debate em torno do tema criação, evolução, mas
nós sabemos que existe muitos argumentos evolucionistas que foram completamente já desbancados pelos estudos de cientistas sérios, como aqueles cientistas que trabalham com uma nova, vamos dizer assim, abordagem chamada de design inteligente. Em todas as coisas criadas por Deus, nós vemos o quê, meus irmãos? Em todas as coisas criadas por Deus, nós vemos uma inteligência por trás. Houve um projeto, houve um planejamento. Se as coisas vieram por acaso, né, esse projeto não seria visto. É verdade, professor. Ainda que a natureza, as coisas criadas pelo ser humano, por Deus, ela carrega em si essa deterioração por consequência do pecado. Quando a gente olha a natureza ao nosso redor, quando a gente olha para a humanidade, para o ser humano, né? Vamos falar nisso, na questão da queda do ser humano. Quando a gente olha para a natureza caída do ser humano, quando a gente olha ao nosso redor, para tudo que existe, a gente vê uma deterioração. Mas ao mesmo tempo, quando a gente olha ainda para essas imagens deterioradas, manchadas por causa do pecado, a gente vê ainda, professor Arnaldo, uma complexidade muito grande. A gente vê, apesar de tudo isso, a gente vê não somente uma complexidade, mas a gente vê uma beleza ainda. A gente vê uma beleza, a gente vê como as coisas são tão belas, são tão perfeitas, e não dá para olhar para tudo isso, analisar tudo isso e dizer que Deus não existe, que essas coisas vieram a existir de qualquer forma, ou vieram a existir por acaso, um fruto do acaso, de um processo evolutivo. Não dá para a gente ter essa concepção. O ser humano em si, ele é muito complexo. Quando a gente olha para coisas do ser humano, por exemplo, a mente do ser humano, o olho do ser humano, os órgãos do ser humano, aquilo que engloba o ser humano, nos mínimos detalhes, nas coisas mais simples, e coisas que a gente acha que talvez não tem muita importância. A gente vê que há uma interação, que há uma perfeição, que há tudo um propósito, que há tudo um projeto. E isso não tem como a gente desconectar essas coisas da existência de Deus e de que Deus está por trás de tudo e que Deus é o Criador de todas as coisas. Com certeza. Mas, partindo para o aspecto da vida propriamente dita, porque Deus criou a natureza e em tudo na natureza nós vemos a vida. Até os elementos inanimados da natureza são base para a vida. Quando você coloca uma plantinha dentro de um jarro com um pouco de terra, barro e outros elementos, os adubos, você percebe que aquela planta, uma semente que aparentemente está inerte, ela vai começar a dar sinais de que dentro dela havia alguma coisa que permitiu que ela voltasse a ser uma planta novamente. E frutificasse. E ela vai se alimentando de coisas que estão ali inertes, da terra, do pó, do adubo, e que aparentemente não tem vida nenhuma. E elas vai transformando aquilo em células vivas. E a gente vê isso, e depois nós vamos ali, nos alimentamos com aquela planta que recebeu os raios do sol, e indiretamente nós estamos recebendo também a luz de Deus que Ele deixou no universo, e nós somos filhos dessa luz, da luz divina, do poder criativo de Deus. Então, o irmão poderia resumir rapidamente como é que esse processo de vida se instalou no ser humano? Muito bem. Como eu disse, professor Arnaldo e mais ouvintes, Deus criou todas as coisas, e Deus foi criando através de sua palavra. Deus ia falando e as coisas iam acontecendo. Quando Deus foi criar o ser humano, Ele fez diferente.
tá? Depois de ter criado tudo, depois de ter preparado tudo, Deus, ele, no último dia da criação, no 6º dia, Deus cria o ser humano. E tinha um propósito para isso. Deus não apenas criou o ser humano por último, porque ele queria deixar tudo preparadinho, com todas as condições necessárias para que o ser humano pudesse ter as condições de vida, necessárias de vida, de manutenção, mas também Deus fez questão de criar o ser humano por último, para não dar ideia para o ser humano de que ele participou de alguma coisa, de que ele criou alguma coisa, né, professor? Com certeza. Isso é interessante, né? E o ser humano hoje vai contra essa concepção divina e acha que ele pode fazer coisas, criar coisas, né? E acha que pode dizer como é que tem que ser as coisas. Se ele simplesmente aceitasse como está nas Escrituras Sagradas, seria tudo mais simples, tudo mais fácil. Mas Gênesis capítulo 12, versículo 7, nos diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Queridos, a Bíblia afirma claramente que Deus criou o ser humano, e que Deus criou o ser humano a partir do pó da terra, a partir da terra, a partir do barro, a partir de todas as coisas que formam, de todos os componentes que formam a terra. Deus utilizou ali a terra, o barro, e fez ali um boneco ali perfeito, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, e logo em seguida soprou nas narinas desse boneco, deste boneco ainda inerte, sem vida. Deus assopra nas suas narinas o fôlego de vida, o centelho de vida, aquilo que capacitaria o ser humano a ter a capacidade de respiração e a capacidade de existência. Deus sopra nele o fôlego de vida e automaticamente a Bíblia nos diz que o homem passou a ser alma vivente. Então, essa equação aqui, matemática, essa soma de boneco de barro, feito do pó da terra, mais fôlego de vida, deu origem, resulta em um ser humano. Tá certo, queridos? Resultou no primeiro homem que nós conhecemos e a Bíblia registra e chama de Adão. Então, queridos, o ser humano, ele foi feito no princípio, ele foi feito do pó da terra, Deus soprou nele o fôlego de vida e automaticamente a somatória dessas duas coisas deu origem àquilo que nós chamamos a Bíblia chama de ser humano ou alma vivente. E a mulher, professor Arnaldo, foi feita a partir de a partir de uma costela de Adão. As Escrituras afirmam que Deus caiu um sono pesado sobre Adão, Adão adormeceu, e a partir de uma costela de Adão, Deus faz ali uma cirurgia ali, né, em Adão, retira uma costela dele, e a partir dessa costela, ele dá origem a Eva. Eva, assim, foi feita a partir de Adão. E agora estava ali formado o primeiro casal, Adão e Eva, dos quais as Escrituras afirmam em Atos capítulo 17, versículo 26, de onde toda a raça humana descende. Tá certo? Então é simples, essa equação matemática aí que Deus usou para dar origem ao ser humano. O que eu acho muito interessante que em relação a esse relato bíblico, você usou uma palavra aí que eu sempre tenho ouvido, mas eu escuto essa palavra com uma certa, vamos dizer assim, uma certa restrição, que é a palavra boneco. Porque quando a gente ouve a palavra boneco, do ponto de vista humano, a gente vê alguma coisa um tanto tosca, né? Um boneco de barro. Porque a gente vê nas feiras, por aí nos mercados, esses bonecos de barro. E os bonecos de barro, eles são ainda mais mal feitos do que os de plástico, né? Mas quando eu entendo a palavra que Deus fez o ser humano do pó da terra, eu entendo esse pó da terra aí como os átomos, porque na verdade o pó da terra é constituído disto, né? Das coisas invisíveis vieram as visíveis. Ninguém vê os átomos, né? O apóstolo dele, Paulo disse exatamente isso. Então eu entendo que quando Deus criou o ser humano, era um ser humano de carne,
com toda a sua estrutura óssea, com todos os seus órgãos dentro dele perfeitos, né? Exatamente para corrigir essa pequena distorção que a palavra boneco possa nos colocar dentro da nossa mente, entendeu? Então Deus nos fez perfeitos, né? Eu acho que quando Adão e Eva estavam ali perfeitos, e se fosse possível nós tocarmos no corpo dele, de Adão, por exemplo, nós não iríamos sentir uma dureza como um barro seco, nem uma moleza como um barro mole que acabava de ser feito, que o dedo pudesse entrar, né? Então era um ser de carne e osso, com a estrutura das veias completas, o coração pronto ali, preparado para bater. Quando Deus, então, só não tinha um elemento deteriorado, porque nós pensamos, isso aí parece muito com um cadáver. Não existia o elemento de deterioração. No caso, não havia nenhum micróbio ali, nenhuma bactéria que fosse capaz de trazer ali a decomposição daquele corpo perfeito. Eram os cabelos, os olhos como nós temos, só não respirava. A linguagem, não tinha o fogo de vida. A palavra boneco, a linguagem boneco, ela foi utilizada apenas de forma metafórica. Como eu vi isso aí, não, né? Você não é a primeira pessoa que eu ouço, e eu mesmo já falei essa expressão muitas e muitas vezes, mas depois eu comecei a pensar e disse, bom, eu vou entender como é esse boneco, né? Só isso que eu quero dizer. É um boneco, mas um boneco perfeito, né? Isso. Ele estava apenas inerte, sem vida. Inerte. Mas era cabelo, as células da pele era pele, unha era unha, né? Isso. Dá a entender que era tudo barro, né? Não, mas o dente era dente, a língua era língua, né? Tudo perfeitinho, né? E outro detalhe, viu, irmão, que eu gostaria de chamar aqui a atenção dos nossos amigos ouvintes, é a respeito da criação de Eva. Sabe o que acontece? É que as pessoas, principalmente os evolucionistas, criticam muito. Um aluno chegou um dia para mim e disse, professor, como é que você crê nesse negócio? Você é professor de teologia, você crê mesmo que está escrito aí? Deus pegou uma costela de Adão e fez Eva? Isso é muito infantil, professor. Eu respondi para ele, meu amigo, até os homens estão fazendo isso hoje. Eles pegam uma célula de uma ovelha e faz outra ovelha, né? É a clonagem, existe a clonagem. Se até os homens, a partir de uma célula, eles conseguem fazer isso, imagine Deus que pegou um osso já com vida, né? ali já tinha vida naquele osso, porque as células estavam vivas ali, tirou de dentro de Adão e ele fez, né, esse ser maravilhoso que compôs a imagem de Deus, porque a imagem de Deus é homem e mulher. É verdade. Só é a imagem de Deus se for homem e mulher, né? Se Deus foi capaz de fazer através de propriedades, de elementos sem vida, trazer a vida, por que através de algo com vida, Deus não poderia gerar vida, outra vida? Pois né? Até os próprios evolucionistas têm que admitir que pelo menos uma vez a vida surgiu de algo que não tinha vida. É verdade. Né? Que chama-se abiogênese, né? É verdade. Porque nós entendemos que não é possível, porque vida só vem de vida. E vida existe porque vem de Deus, que é a vida primordial. Verdade, professor. Professor Arnaldo, outra coisa também importante dizer, nesse texto de Gênesis capítulo 2, versículo 7, é que depois dessa junção de pó da terra, mas fôlego de vida, é que passa a existir a vida. É que o homem passa a ser uma alma vivente. Uma alma vivente, exatamente. E essa expressão, passa a ser uma alma vivente, é muito importante. O verbo ser aí é muito importante, porque não diz que o homem passou a ter uma alma vivente. Ele é uma alma. O texto grego diz nefesh. Nefesh. Isso, quer dizer, alma vivente. Alma é uma alma vivente. Alma vivente. Por exemplo, aqui nesse momento nos estudos, nós temos 3 pessoas. Está o professor Arnaldo, está o professor Christian e está o professor Ademir. Então aqui tem 3 almas viventes. Exatamente. Não é isso? Então aqui tem 3 vidas, 3 seres humanos, 3 almas viventes. Biblicamente, cada ser humano é uma alma vivente. Se existe alma vivente, tem a alma morrente. Verdade, isso mesmo. Inclusive a palavra nefesh, que é aplicada aqui, em outros trechos, lá pelo livro de Levítico, essa palavra nefesh
aparece para se referir a cadáver. É a alma quando perdeu o fôlego de vida. É verdade, isso. E nós vamos ver para frente, né, que o ser humano, após queda, ele passa ele perde a condição de imortalidade condicional e passa a ser mortal, como nós somos hoje. Então essa alma vivente, que foi criada com imortalidade, mas uma imortalidade condicional, ela passa a ser susceptível à morte. Consequentemente, essa alma morre. Com certeza. Tá certo? A alma que pecar, essa morrerá, está escrito, aí, né? É isso mesmo. Esse fôlego de vida, ele não está limitado às pessoas, então devemos entender isso. Tem pessoas, né? Todas as criaturas vivas o possuem. A Bíblia, por exemplo, atribui o fôlego de vida tanto aos animais que entraram na arca de Noé, quanto àqueles que ali não entraram, conforme Gênesis 7, 15 e 22. Ele diz: todo ser que tem fôlego, né? Verdade. Todo ser que respira. Então, esse fôlego de vida é exatamente esse espírito que aparece muitas vezes na palavra hebraica ruach. Ruach, isso né? aí, eu até falo aqui agora. Pode ser traduzido também como espírito, né, professor? Pode ser traduzido como vento, como fôlego, tá certo? É apenas o centelho de vida que Deus dá ao ser humano, mas também aos animais, né, professor? Isso é muito importante. E Eclesiastes, capítulo 3, é até enfático, 19 a 22, ela é enfático a afirmar que o mesmo espírito, ou o mesmo fôlego, na verdade, a tradução lá traduz como fôlego, diz que o mesmo fôlego que existe no ser humano é o mesmo fôlego que existe no animal. Então, não existe fisicamente nenhuma distinção do ser humano para o animal. Existe sim uma diferença significativa, que o ser humano foi formado a partir da imagem e semelhança de Deus. Isso aí já afirmamos aqui. Mas quando nós tratamos de elementos, de componentes, né, que formam a vida tanto do homem como do animal, a gente vai ver que não existe diferença. Que se for o mesmo fôlego de vida que está no ser humano, é o mesmo fôlego de vida do animal, do cachorro, do gato, tá certo? Então isso é muito importante. Desse fôlego de vida, né, professor, não é um espírito que sai por aí em forma de uma entidade consciente para perturbar os outros, ou para pedir reza, e que vai para o céu, para o inferno, para o purgatório. Não é verdade isso, queridos. Não é verdade isso. Senão nós teríamos que acreditar também que o animal também, ao morrer, também sairia esse espírito dele em forma de vida que vai para um lugar ou outro. É verdade. Né? Então não existe. Se é o mesmo fôlego de vida, de acordo com Eclesiastes capítulo 3. Não pode sair uma alma, porque a alma é o próprio ser humano constituído com esse fôlego de vida. No momento em que se junta a matéria corpo com o fôlego de vida soprado por Deus, aí esses dois componentes, pó da terra mais fôlego de vida é uma alma vivente. Igual a alma vivente. É essa equação que você falou agora há pouco, né? Certíssimo. Muito bem. Então nós temos um outro detalhe que você já introduziu aqui, essa ideia, é de que essa alma, ela é um ser, ela é uma unidade, aliás, o ser humano é uma unidade indivisível. Na hora que acontece uma ruptura, o ser humano deixa de ser ser humano. Na hora que sai dessa alma vivente, sai o fôlego, não ficam partes menores que possam representar aquele ser como uma entidade ainda independente. Não existe isso. É verdade, professor, é verdade. Então, é porque as escrituras, né, professor Arnaldo, às vezes se refere ao ser humano da seguinte forma. Às vezes se refere ao ser humano como corpo e alma. Isso. Às vezes se refere ao ser humano como corpo, alma e espírito. E aí nós temos a tendência, né, de um modo especial os imortalistas, né, tem a tendência de fazer uma dicotomia, fazer uma separação, né, dizer que tem corpo, aqui a parte, e tem uma alma que sai dele, às vezes chama essa alma também de espírito, né, e que sai com vida para algum local e que continua vivendo, ou seja, que existe vida após a morte. Apesar da nossa temática hoje não é essa, nós vamos ver essa temática mais para frente, né, professor? Exatamente. Mais para frente. Noutra crença. Isso é importante, isso.
mais dizer isso, que não trabalhar com mais afinco essa questão, mas é importante dizer, tá? Que cessando a vida, o ser humano perdendo o fôlego de vida, essa capacidade de respiração, de existir, perdendo o fôlego de vida, o ser humano deixa de existir. O ser humano deixa de existir, tá bom? Não vai existir vida fora do corpo. Com certeza. Não existe fora do corpo, tá certo? Morreu. A nossa existência após a morte, só existe uma possibilidade de existência de vida após a morte. É através da ressurreição daqueles que acreditaram que Jesus é o seu Salvador pessoal, quando Deus então irá resgatar essa pessoa por inteiro novamente. Então, no coração de Deus, os seus filhos não deixam de existir, porque estão nos registros celestiais. O seu nome está escrito no livro da vida. É a representação da vida futura nossa, é o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Verdade. Tanto é, professor Arnaldo, que Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, ele traz uma situação inversa de Gênesis 2:7. Eclesiastes 12:7 diz assim, que ao morrer o ser humano, o fôlego sai de dentro dele e retorna para Deus. Mas não está dizendo que é só do homem bom, essa pessoa que fez o bem, que aceitou a Cristo. Não. O fôlego de vida, que é esse centelho de vida que o ser humano recebe, ele volta para Deus de que forma? De que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele sabe da existência de cada ser humano, independente de quem foi ele, independente do que ele fez aqui na Terra, e que um dia Deus vai trazer aquela vida à vida. Deus vai trazer aquela pessoa à vida, ou seja, não vai ficar nesse esquecimento, não vai ficar esquecido, está na memória de Deus. Tá certo? Então vem a pergunta, existe alma, existe vida após a morte? Eu gosto de dizer que existe. Existe vida após a morte, mas existe vida após a morte quando? Por ocasião da ressurreição. Com certeza. Por ocasião da ressurreição. Agora, vida após a morte, logo em seguida após a morte, fora da ressurreição, não existe. Esse fôlego de vida volta para Deus porque pertence a Ele. Foi Ele que deu. Foi Ele que nos deu. A cada um de nós e a cada um dos seres vivos que existem nesse mundo. Isso quer dizer que a vida é um dom de Deus, e Ele dá, e Ele retém. E Ele a recolhe no momento que Ele quiser. No momento que Ele quiser. Tem outro detalhe também a respeito desses termos, corpo, alma e espírito, é que esses termos podem assumir muitas outras acepções dentro das Escrituras Sagradas. Muitas vezes, quando você fala em espírito, você pode estar falando sobre as capacidades intelectuais do homem, né? Era isso que eu ia falar e acabei passando para outra coisa. Quando você fala de alma, você tá falando sobre as capacidades psicológicas, né? Sobre as características psicológicas do homem, até porque a alma em grego é psique, daí vem a palavra psicologia, isso, né? Isso. Que representa exatamente os sentimentos e essas atribuições que todos os seres humanos têm da sua personalidade, não é verdade? Então, para o próximo aspecto, né, professor? Então, nós estamos vendo aqui, vamos aqui conferir o nosso tempo, porque talvez a gente estenda esse assunto, o assunto da queda, que é um assunto muito extenso, a gente possa até ver esse assunto para a nossa próxima, vamos dizer assim, abordagem no programa seguinte. O que você diz? Pode ser, professor. Porque eu estou vendo aqui que nós... E é sempre bom a gente estender o máximo possível para deixar o assunto bem mais claro para os nossos amigos ouvintes. Então, até aqui nós falamos sobre a natureza do homem, como ele foi formado, o que constitui o ser humano, né, professor? Aquilo que constitui o ser humano, né? Que ele é um ser indivisível, né? Criado com uma imortalidade, mas uma imortalidade condicional. Criado com a possibilidade de ser imortal, né? Possibilidade de ser. Isso nós vamos ver direitinho quando formos estudar o próximo ponto aqui dessa crença, que é a queda, que nós vamos deixar para ver na nossa próxima abordagem no sábado que vem. E esperamos que os nossos amigos tenham um pouquinho de paciência, porque é bom que a gente torne bem claro o assunto, né? Verdade. Então, torna-se bem claro então que todo ser humano é uma união indivisível. Corpo, alma e espírito em íntima cooperação. Verdade. O que é Cristiano? O que é Arnaldo? O que é Ademir? O que é o homem, né? O que é o homem? É corpo, alma e espírito.
ou podemos dizer melhor assim, corpo e espírito, que se torna uma alma vivente. Verdade. Isso é o que nós somos. E o espírito é apenas o fôlego de vida. Isso é o fôlego de vida. Então, qual é a vantagem do homem? Qual é a grande diferencial do homem? Você deixou isso aí também muito explicitado. O grande diferencial nosso é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Com capacidade dada por Deus de livre-arbítrio, né? Capacidades cognitivas também, capacidades cognitivas, de conhecimento e a capacidade de se relacionar com Deus. Isso, exatamente. Por isso fomos criar também mais semelhança de Deus, né, professor? Para termos essa relação de intimidade com Deus. Temos uma relação com Deus que nenhuma outra criatura existente aqui na Terra tem essas capacidades. É por isso que Deus fez um dia especial, que é hoje, nossos amigos estão aqui nos ouvindo. Esse é um dia especial que Deus criou para esse relacionamento com Deus. Verdade. E professor, para com Deus. E outra coisa, professor, também, que assim, para a gente deixar bem claro, resumindo assim, boa parte do que nós estudamos aqui nessa manhã, é que é uma coisa que veio na minha mente aqui agora, professor Arnaldo. É assim, tudo que nós vimos aqui mostra a posição exaltada que Deus deu ao ser humano. E isso é muito bom para se tratando de ego, né? Se tratando de ego, ser humano. Porque assim, nós não fomos criados a partir de seres inferiores, de criaturas minúsculas, né? E que passaram por um processo evolutivo até chegar a nós. Esses seres foram criados para servir o homem, está muito claro. Isso, o homem para servir o ser humano. Domínio sobre todos eles, para servir de alguma forma para o ser humano. É verdade. Queridos, então assim, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você foi feito por Deus. Você é a criatura mestra, ou é a obra-prima da criação de Deus. Você foi criado por Deus. Olha que privilégio Deus deu a você. Olha que privilégio Deus deu a nós. Termos sido criados à sua imagem e sua semelhança. Será que nós somos colocados aqui por acaso, né, professor Arnaldo? Não fomos criados por acaso. E não fomos colocados aqui por acaso. Você não veio à vida, à existência por acaso. Você veio com propósitos. Então nós precisamos entender esses propósitos para vivermos à altura do projeto, dos planos de Deus para nossas vidas. Deus, acima de tudo, nos fez com capacidade de amar. E nós precisamos amar. Se pudesse resumir uma palavra aqui que pudesse resumir qual é a nossa missão aqui, professor, que nós precisamos amar. Nós precisamos amar a Deus, nós precisamos amar o nosso semelhante, nosso próximo, mesmo aquelas pessoas que não nos querem bem. Nós precisamos amar a todos, tá certo? Se nós amarmos, a Bíblia diz que aquele que ama é perfeito. E aí, se nós amarmos, e o amor é um dom de Deus, nós precisamos estar comungando com Deus para termos essa capacidade. Pode ter certeza que nós cumprimos nosso propósito aqui na Terra. Com certeza. E lembrando que foi esse amor maravilhoso de Deus, porque Ele amou o mundo de tal maneira que resolveu recriar tudo para nós, novos céus, nova terra e um novo homem em nosso coração. Querido, nós queremos encerrar aqui só lembrando do convite que fizemos no início, o recital Perdão que Salva. Hoje, amanhã, às 18 horas, 6 horas da tarde, na Praça do Recanto 1. Não esqueça, vai ser uma bênção para você e para toda a sua família. Muito obrigado por sua honrosa atenção e até o nosso próximo encontro no sábado que vem.